Oi, hoje é dia 21 de julho de 2021 e isso aqui é um material que eu preparei para a gente rever algumas ideias sobre planos que eu acho que vão ser úteis. Peraí, deixa eu regular a grossura da caneta. Pronto. Então, a gente está fazendo uns exercícios em que a gente tem que visualizar umas superfícies que são dadas por umas fórmulas complicadas, mas os desenhos são mais ou menos fáceis. Então, uma das superfícies em que a gente está trabalhando, ela é assim. Eu não vou desenhar a equação dela, porque ela é horrível, mas z é uma determinada função de x e y, digamos que seja fzão, eu esqueci qual é a letra certa. Ah, não, é pzão, de pirâmide. E em todo ponto x, y, exceto num determinado quadradinho aqui, o z é zero. E nesse quadradinho aqui, a função sobe e forma uma pirâmide. E a gente está usando isso como desculpa para entender plano tangente. Lembrem que a gente começou com umas trajetórias que tinham em R2. Então, à medida que t variava... Peraí, deixa eu desenhar isso de um jeito mais convincente. Digamos que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Quando t igual a zero, a gente está aqui. Quando t igual a 1, a gente está aqui, etc. E a gente aprendeu a interpretar o que era reta tangente, o que era velocidade, coisa assim. Plano tangente vai ser parecido com reta tangente, só que em mais dimensões. E a gente vai usar algumas ideias de reta tangente para entender plano tangente. Em geral, a gente faz essas figuras de trajetórias usando trajetórias que podem ser dadas por funções simples. Então, por exemplo, teve um determinado momento em que eu pedi que a nossa trajetória, que também chamava pzão, fosse cosseno de t, seno de t. E aí se chegaram a uma trajetória que era super fácil de calcular e desenhar, que era uma trajetória em que o nosso ponto ficava rodando sempre num círculo. Aqui não ficou muito circular porque eu estou desenhando à mão e ficou ruim, né? Só que muitas vezes a gente quer trajetórias ou superfícies que são descritas por segmentos. Então, por exemplo, digamos que num determinado momento o seu personagem de videogame está aqui, aí num determinado momento, bum, ele quica e ele vem para cá. Isso viola totalmente as leis da física, mas a gente chega numa descrição de trajetória que é fácil de calcular. E aqui a gente está usando algo parecido. A gente está chegando numa superfície que não é suave, ela tem bicos, arestas e coisas assim, mas ela é fácil de calcular no olho. Bom, então isso foi a introdução, tá? Deixa eu voltar para a revisão de planos, porque lembrem que essa superfície é uma pirâmide assim. Então ela tem, cada um desses triângulos daqui vai ser um pedaço de um plano, e aqui tem um plano muito grande no qual a gente fez um buraquinho quadrado para colocar esses 4 triângulos. Então essa superfície que forma a pirâmide é formada por 5 planos diferentes. E eu achei que seria bom a gente voltar para uma matéria de geometria analítica para rever planos, porque aí a gente vai entender direitinho como é que a gente passa de uma equação de plano para outra, como é que é plano parametrizado e coisas assim. Então, nesse exercício eu comecei com uma revisão de retas parametrizadas, para vocês passarem a ideia de reta parametrizada em R2 para reta parametrizada em R3. Espera aí que eu comprei um pacote de M&M e deixa eu comer uns enquanto eu penso. Então, vamos desenhar isso aqui. Imagino que vocês vão querer pensar sobre esses problemas desenhando eles no R3. Quando as aulas eram presenciais, eu muitas vezes fazia o seguinte, eu pedia para as pessoas pegarem um pedaço de papel. Então aqui você tem uma folha de caderno, aqui está a espiral dela. Aí você divide ela em 4 assim, e aí você ou corta fora esse pedaço ou dobra ele de uma determinada forma, e quando você dobra você consegue uma figura que é assim. E que vai nos ajudar a
a pensar em termos de R3. E eu usava muito isso porque eu pedia para as pessoas botarem, dizerem que aqui era o eixo X, aqui era o eixo Y, fazerem uns tracinhos. Então aqui era o X igual a 1, aqui era o X igual a 2, Y igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 1, Z igual a 2, etc. E eu pedia para as pessoas pegarem uma ponta de caneta e apontarem para pontos no ar e verem se a mímica delas está boa o suficiente e se as outras pessoas do grupo delas conseguiam entender que pontos eram aqueles. E a gente trabalhava só com pontos com coordenadas inteiras, então era fácil. A sua mão podia até tremer um pouquinho, o correspondente dos meus desenhos tortos, e as outras pessoas entendiam. Então, se você quiser, talvez seja melhor você fazer uma coisa assim para você imaginar suas coisinhas em R3. Você pode ou fazer com papel, fazendo essas 3 paredes, ou você pode simplesmente desenhar no papel os eixos X e Y aqui, fazer os seus tracinhos e imaginar que quando o Z varia, esse ponto, digamos que você começa aqui, quando o Z aumenta, esse ponto vem na sua direção. Você é a pessoa que está olhando para a tela, tá? Então, esses exercícios são feitos para serem visualizados desse jeito. Deixa eu mostrar como é que vocês podem visualizar o primeiro deles. A gente vai começar com esse ponto daqui, em que x é 2, y é 2 e z igual a 0. Então, esse ponto é bem fácil de visualizar, porque ele está exatamente no plano z igual a 0, que é exatamente o plano do papel. O ponto 2, 2, 0 está aqui com altura 0, então ele está exatamente em cima do papel. Repara que o R1 é um conjunto de um montão de pontos, e à medida que o t varia, o seu ponto varia. Quando o seu t é igual a 0, o seu ponto é exatamente esse aqui, que é esse. Então, lembrem que a gente está em R3, mas a gente está, nesse exercício, a gente está usando só pontos que estão no próprio plano do papel. E aí, o vetor t é um vetor que diminui o y. A gente pode até fazer as contas explicitamente e ver o que acontece quando t é igual a 1. Quando t é igual a 1, quando a gente somar isso aqui a isso, a gente vai obter o ponto 2, 1, 0. Então, a coordenada y dele diminuiu. Então, aqui a gente está em t igual a 0, aqui a gente está em t igual a 1, e a gente consegue visualizar que essa trajetória daqui em R3 passa por aqui, e a gente consegue estender ela no olhômetro. Aqui é t igual a 2, aqui é t igual a 3, etc. Aqui é t igual a menos 1, etc. Então, que a gente tem algo parecido com as nossas trajetórias em R2, a gente vai ter uma reta em R3, e cada ponto dessa reta está associado a um valor de t. O item B é bem parecido, só que a coordenada z dele vai começar... vou ter que desenhar tudo de novo. A coordenada z dele é 1 do ponto inicial. Então, quando t é igual a 0, eu estou nesse ponto daqui, que está exatamente aqui, só que ele está uma unidade para cima, está uma unidade na sua direção, onde você é a pessoa que está olhando para a tela agora. E aí todo o resto é igual. Depois disso tem umas outras curvas parametrizadas, que são mais complicadas. Aqui o z dela varia, e aqui acontecem umas outras coisas também, que eu queria que vocês começassem a visualizar. E aí eu queria que vocês tentassem descobrir se existem retas aqui que se cortam. Então vocês vão ter que conseguir visualizar todas as retas ao mesmo tempo, em R3, descobrir onde elas se cortam e descobrir no olho em que ponto elas se cortam. E aí vocês vão dizer quais se cortam e quais não se cortam. E aí aqui já começa um outro assunto, que é como é que a gente faz para dar uma equação de reta em R3, sem ser uma parametrização. Então lembrem que isso aqui é um jeito da gente dar uma equação de uma reta em R2, mas se a gente fizer algo parecido em R3, a gente vai obter um plano. Não vou dar os detalhes agora, vocês pensem a respeito, vai ter exercícios sobre isso. Então aqui eu peço para vocês desenharem 5 planos que são bem fáceis de desenhar. Esses 4 são muito fáceis, esse aqui é um pouquinho fácil também. Aqui eu dou nomes para alguns dos nossos planos preferidos, e aqui eu faço uns comentários sobre o que eles são, em português.
E aí, aqui, eu vou introduzir uma notação temporária, tá? Então, toda vez que eu escrever uma equação entre colchetes, assim, isso é uma abreviação para o conjunto de todos os pontos x, y, z de R3 que obedecem a essa equação. Então, nesses pontos daqui da página anterior, a nossa equação era z igual a 0 no primeiro deles, y igual a 0 no segundo, x igual a 0 no terceiro. Então, reparem que na notação mais curta, eu consigo escrever esses planos simplesmente desse jeito, mas isso é uma notação temporária, tá? Ela só vale nas próximas páginas. É algo que a gente inventou agora, só para a anotação ficar mais curta. E aí eu peço para vocês visualizarem esses planos daqui, onde os primeiros são muito fáceis, e aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. E aí eu pergunto quais planos são paralelos, quais desses planos se cortam, onde. E aí vocês têm que lembrar que se dois planos se cortam e eles não são coincidentes, o que vai acontecer é que eles se cortam numa determinada reta. Então eu quero que vocês descubram no olho que reta é essa. E aí, depois que vocês descobrirem no olho, tem vários jeitos de escrever essa reta. Vocês podem ou me dar dois pontos da reta onde eles se cortam, ou vocês podem fazer algo mais chique ainda e já me dar uma parametrização para essa reta. Eu queria que vocês mandassem isso e a gente começa a comparar os resultados de um com o outro, de uma pessoa com a outra. A gente começa a ver como verificar se um resultado está certo ou não, essas coisas. E aqui as contas são bem fáceis, mas se a gente treinar com essas contas fáceis, a gente vai conseguir descobrir como fazer nos casos em que as contas são mais difíceis. Então, ao invés de começar direto com casos gerais, onde tudo é dado por A, B, C e coisas assim, eu comecei com casos bem fáceis de visualizar. E aí aqui, eu estou introduzindo uma coisa nova, tá? Então, ignore essa parte daqui de baixo por enquanto, porque ela é uma notação que eu vou introduzir daqui a pouco. Repara que, se a gente ignorar essa parte de baixo, o plano π6 é o conjunto de todos os pontos dessa forma, onde A e B são números reais. Se A e B forem 0, o resultado é só isso. Se A for 1 e B for 0, o resultado vai ser esse ponto mais esse aqui, ou seja, vai ser o ponto 3, 2, 0 do plano. Se ao invés disso eu escolher o ponto onde A é 0 e B é 1, eu vou ter isso aqui mais isso aqui, e eu vou estar no ponto 2, 2, 3 do plano. E aí eu quero que vocês comecem a visualizar uma coisa dessas, é bem parecido com retas parametrizadas, só que a gente vai ter o seguinte, aqui está nosso x, aqui está nosso y. A gente começou no ponto 2, 2, 0, que é aqui. Então esse é o ponto onde A igual a 0 e B igual a 0. E o ponto onde A igual a 0 e B igual a 1 é o ponto 3, 2, 0. Então esse ponto aqui é o ponto onde A é igual a 1 e B igual a 0. E aí também dá para calcular o ponto onde A é igual a 0 e B igual a 1, etc. E aí vocês vão começar a ter um jeito de determinar no olhômetro quais são o A e o B associados a cada ponto desses planos daqui. Aí aqui eu introduzo uma outra notação, que também é uma notação temporária. O que eu estou dizendo é o seguinte: AB nas coordenadas do ponto sigma 6 é essa expressão daqui. 2, 2, 0 mais A 1, 0, 0 mais B 0, 1, 0. E aí lembrem que um jeito da gente entender notações estranhas é a gente olhar para casos particulares delas. Então vamos chamar isso aqui de definição do 6. Pronto, acabei de inventar um nome péssimo, tá? Se eu soubesse nomes de personagem de anime eu usaria, mas deu branco. Então vamos pegar essa fórmula D6 e vamos substituir o A dela por 42 e o B dela por 99. Espera que ficou feio, deixa eu consertar a bolinha.
Se a gente fizer essa substituição, a gente obtém o seguinte: o ponto 42,99 nessas coordenadas esquisitas do plano sigma 6, ou do sistema de coordenadas sigma 6, como vocês quiserem, vai ser isso aqui. Tá? Então, vocês podem pegar essa definição daqui e testar alguns casos particulares com A's e B's para transformar ela em algo mais concreto. E aí, depois de testarem alguns casos particulares, vocês podem entender o que é o caso geral. E aqui nesse exercício do calcule e visualize... Peraí, deixa eu apagar tudo. Nesse exercício do calcule e visualize, eu peço para vocês calcularem alguns pontos desses planos parametrizados daqui e descobrirem como visualizar no plano. Lembrem que pode ser tanto um plano desenhado no papel, quanto pode ser o plano que vocês simplesmente estão apontando os pontos deles com a ponta da caneta. E depois que vocês conseguirem visualizar isso, imagino que vocês vão conseguir visualizar não só que planos são esses, como quais são o A e o B associados a cada ponto desses planos. E aí eu peço para vocês fazerem a coisa ao contrário. E aqui dá para fazer no olhômetro sem contas. Se vocês tiverem aprendido a fazer toda essa visualização daqui, vocês vão poder descobrir no olho quais são o A e B que dão essas contas, esses resultados daqui. E se vocês descobrirem no olho, é bem fácil verificar se é verdade. Vocês vão pegar esses A e B que vocês obtiveram, vão botar nessas equações daqui e vão ver se é o resultado correto. Mas eu acho mais interessante fazer essas coisas aqui no olhômetro primeiro. Tá? Então tentem fazer isso por enquanto e aí depois eu faço outro vídeo.